Estamos no ar! Fala, minha gente, tudo certo? De novo o JB aqui porque o chefe não veio trabalhar. O comandante do programa está de férias e aí é mais uma oportunidade que a gente tira para puxar o tapete dele. Amanhã deve estar aqui, ele vai estar aqui amanhã, alguém sabe? Mas é férias, então? Se volta amanhã não é Não, férias, porque assim, né? ele tava... Quinta ele veio, né? Veio. Sexta ele veio? Veio. Veio. Não, sábado ele não trabalhou. Sábado não. Domingo não trabalhou. Não também. Segunda não trabalhou. Não. Terça não trabalhou. Não. Isso é férias, né, velho? É óbvio, mas ele tá 4 dias sem aparecer na Bandeirantes. Eu corro algum risco, será? Não, revela apenas uma pequena inveja da tua parte. verdade. Só Não, isso. mas, assim, ó. Não só inveja, né? Um mau caratismo. Ah, mas isso aí tá inerente, isso aí não descolou. Ribeiro, será que a gente vai descontar das férias as sextas e segundas que o JB Isso é uma não- coisa que tu pode falar por ti. Eu tô aqui humildemente nesse feriado. Isso foi acordado. É, economia interna agora aqui, ó, Maria economia foi interna. acordado. Segunda e sexta é da senhora Maria Rodrigues. Olha só, vamos lá então. Começando o programa e chamando a enquete que está lá no nosso canal do YouTube. Hoje especificamente sobre Grêmio, mas nós vamos ter uma para falar sobre Internacional, porque teremos um bom período para debate, né? Sim. Qual a competição que o Grêmio tem condições de vencer em 2023? Que linda essa foto da arena, cara. Como é bonita a arena do Grêmio, né, CCB. É linda a arena do Meu Grêmio. Deus. Gauchão, Copa do Brasil, Brasileirão ou nenhuma? Vai, eu já voto aqui, nenhuma, na boa. Hoje, com o embasamento que eu tenho, nenhuma. A pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte, ó. Qual competição o Grêmio pode vencer? Então eu vou dizer para você, se eu pode, é o Gauchão. Até porque esse ano o Grêmio não teria, teoricamente, condições e ganhou. Então ele provou que pode. Então tem uma competição que Ribeirinho, pode vencer, é o Gauchão. O Gauchão, com esse time do Mano Menezes, não tem nenhuma chance com o cenário que nós estamos vendo hoje. Ah, bom, daqui um pouco contratou bem, foi bem, o Renato encaixou. Se os deuses do futebol ajudassem, o Renato não aceitasse a proposta e viesse o Vojvoda. E aí o Grêmio contrata ali um baita centroavante, tem um investidor que bota um meio, um volante. Aí, bom, aí a gente vai mudar. Aí pode. Hoje, Aí pode. não tem chance. Então, a Nenhuma, resposta- aí nenhuma. Vamos lá, qual é o cenário hoje? Vamos lá, no atual cenário. Qual o cenário é o cenário do Grêmio O hoje? cenário hoje é o Renato, que é o técnico, vai pedir Rodinei e Reinaldo para as laterais. A única notícia boa é o volante do Nacional e o meia do Huracan que deve Tá, vir. escala o time do Grêmio da estreia do Gauchão contra o Juventude Não, mas não na frente tem, da né? É por isso que eu tô dizendo. Então não tem como saber, né, JB? Não tem como saber. Tá, então eu Pode. tirei a enquete do ar. Não. É o pode. 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 O teu argumento é exatamente enquadrado no pode. Se o Grêmio melhorar o seu time, se o Grêmio tiver uma... O Grêmio pode. Ainda existe chance do Grêmio conseguir ganhar o Gauchão. Existe, eu acho que esse regramento, eu vou ser um pouquinho mais definitivo e, claro, mais otimista também. Serve para todos. Claro. Não, serve pro Grêmio. Isso serve pra o Grêmio todos os ainda pode campeonatos. montar um Não, time pro capaz. Inter não. Não, o Grêmio serve para todos os campeonatos, O Grêmio- porque o Grêmio- tu não tem ideia hoje do que o Grêmio pode montar. Tu só tem uma certeza, que o Grêmio vai mudar tudo. O Grêmio pode montar um time capaz de ganhar Gauchão, o Grêmio pode montar um time capaz de ganhar a Copa do Brasil, Isso aí. o Grêmio pode ganhar montar um time capaz de ser campeão brasileiro, a gente não sabe. A gente não pode? sabe. Não montou o time Não, ainda? então eu tirei a enquete do ar. Não, é que Erramos a na enquete pergunta nova. é só Não, ser é só literal com ela. responder. É só responder ela. Baldaço. Essa é a discussão mais sem sentido da história dos donos da bola. Pois é. Vocês simplesmente estão discutindo o nada em Exato. cima do nada. É um negócio impressionante. Vem cá, gurizada. Primeiro, o Tiger perguntou qual é o cenário de momento. Não tem cenário de momento. Não tem cenário. O Grêmio não começou o seu processo de contratações. Essa enquete, desculpa, segundo dia seguido que eu vou criticar a enquete do programa, que inclusive tem orientação da direção para não fazê-lo. Mas eu vou aqui cometer uma insubordinação. Essa enquete é para janeiro, gente. Essa enquete não é para agora. Nós não sabemos o que vai acontecer com o Grêmio. O Inter vai ser favorito para o Gauchão de qualquer maneira, porque o Inter tem uma equipe montada há bastante tempo e o Grêmio vai ter uma equipe recém-montada. Só que nós não fazemos a menor ideia do tamanho da equipe do Grêmio que vai ser montada. Então hoje não há a menor condição de responder isso aí.
Chiclé, abre a câmera aqui, abre a câmera do Paulinho. Vamos botar o Paulinho Pires, porque ele está se defendendo do meu ponto, mas só eu ouço. Eu quero que a audiência ouça Paulinho Pires, o chefe do programa, o editor-chefe do Donos da Bola. É graças a ele que tudo acontece. Ele e o Pedro Oliveira que está ali ao lado. Mas principalmente ao Paulinho. Ao Paulinho, apesar do Pedro Oliveira. Exatamente, o Paulinho leva o Pedro Oliveira nas costas. O Chiclé tá ali, ó. É. O Chiclé. Então, o Chiclé é quando você vê as babadas no ar, assim, as pessoas. O JB tá falando, ele foca no Tiger, é o Chiclé, tá? E aí, Paulinho, te defende. Vamos lavar a roupa suja no ar agora aqui, né? Foi o JB É que a gente que faz indicou assim, é ou não é? Existe um grupo no WhatsApp chamado Os Donos da Bola. Ali às 6 da manhã, porque pode entrar às 5 da manhã, 6 da manhã, 7, 8, 9 da manhã, para dar a sua opinião na enquete ali. Discordar ou dizer assim, pai, a enquete é boa, é muito ruim. Convida todos os participantes aí. Aliás, aqui, ó, às 9h38, tá? Às 9h38, João Batista Filho. Por que, aliás, ele errou na digitação, por que não fizemos duas enquetes? 9h38 eu tava dormindo, né, velho? Uma sobre Grêmio e outra sobre Inter. Sobre o que tem condições de ganhar. Exatamente. E votamos. Gera pauta, pelo menos, É, João o que Batista era Filho. meu assunto, por isso que eu disse, ó, vão ter duas separadas. Eu participo, diferente do Baldasso, tá? O que acontece, Baldacinho? O que eu queria? Que encaixasse os dois. Tipo, o que o Inter tem condições de ganhar e o que o Grêmio tem condições de ganhar, porque só o Grêmio concorda. O do Inter a gente fala amanhã. que O amanhã Grêmio é não outro tem. dia. O Grêmio não, gente. O Grêmio. Vamos com. Já que vocês querem o pode. Constatação de tudo isso, sabe qual é? O Grêmio não tem chance de até nada. pra gente encerrar isso. Constatação dos donos da bola neste momento, feriado 15 de novembro. Sem o Meneghetti piora demais o programa. É verdade. Isso é que vocês têm que compreender. Tudo que foi feito nesses primeiros 8 minutos de programa é a constatação de que sem Meneghetti piora muito. Então não vamos ter essas ideias, tá, Igor Jank, de tirem a folga do Meneghetti. Tá, mas assim, ó, o Baldasso tu vai falar, mas é só pra explicar. O Meneghetti nos trocou por uma, como é que ele chamou? Mini janela que ele tava fazendo lá. Tu tá apaixonado pela minha Não, mas é que eu Não, é que tu já falou 16 vezes na janela Ele do Meneghetti. ele pega um pedaço de costela, bota grande, eu admito que era um costelão assim, bota no fogo e diz assim, vou fazer a mini janela aqui. Tá bom, tudo bem, fazer o quê? Lá no Instagram dele, o @Leonardo, é Meneghetti jornalista ou... Meneghetti jornalista. Meneghetti jornalista. Meneghetti jornalista, ele tava esses dias ensinando como é que se faz, que daí tu tira a pelezinha da costela, corta em tiras, bota um salzinho e tudo mais, o Baldasso tá escrito. tá bem. Vai, Baldasso. Não, eu só queria dizer para o Paulo Pires que é muito mais divertido cornetear enquete para 1 milhão de pessoas assistindo que para 10 pessoas no WhatsApp. Por isso que eu não falo nada no WhatsApp e espero o programa para cornetear no ar. Mas vamos lá, vamos avançar o assunto, porque se deixar o JB que fala só de outras coisas e não fala de futebol, para avançar no assunto. O Grêmio, já que tem que responder, o Grêmio não tem condições de ganhar nenhuma competição na próxima temporada. E a condição do Grêmio de ganhar o Campeonato Gaúcho é a mesma de ganhar o Campeonato Brasileiro. Nenhuma. Porque o Internacional vai estar muito superior no Campeonato Gaúcho. Mas se o Grêmio ganhar, o que tu vai dizer, Baldasso? Vou dizer que a culpa é do Inter. Aí que tá. Pois eu vou dizer que nós temos condições de falar sobre a enquete, porque o nosso trabalho, até o Grêmio estar estruturado, será só esse. Nós vamos fazer projeções, vamos analisar carências, vamos analisar os nomes que estão sendo sondados e as contratações. E todo esse pacote vai ao encontro dessa enquete. Então nós estamos, a partir de hoje, com a temporada encerrada, fazendo o que tem que ser feito. Postergar, projetar, analisar. Eu, por exemplo, eu sei que nós vamos falar a respeito do Kahneman depois, tá? Mas não é nem sobre o Kahneman. A minha ideia é saber como o Grêmio se candidata a qualquer coisa diante das ações que a nova direção do Grêmio vai fazer. Que inclui, inclusive, o Kahneman, que depois eu vou falar. Tá. Então, assim, ó, o Grêmio vai montar um time para a próxima temporada, porque é um ano de transição, é um ano de grandes medos. Vamos combinar, o presidente Alberto Guerra, ele começa o ano com um grande receio. Ele sabe que o que ele tem hoje, ele é candidato ao rebaixamento. Então, ele vai fazer um time para evitar perigos, ou ele vai iniciar um processo que às vezes é um pouco mais demorado, para montar um time competitivo capaz de projetar a médio prazo alguma coisa significativa. A gente vai ter tempo para debater isso, mas eu quero trocar de assunto.
Eu quero falar sobre o Internacional porque tem uma novidade. O Inter já anunciou o seu primeiro reforço. É para fora dos gramados, Matheus Dávila. É isso aí, JB. O Internacional anunciou o Sandro Orlandelli. Ele chega para ser o novo coordenador técnico da equipe colorada aos 52 anos e com uma vasta experiência internacional. O Sandro chega para suprir a ausência de Paulo Autuori, o cargo que acabou ficando vago no final da temporada. Para quem não conhece o Sandro, ele trabalhou por uma década no Arsenal de 2002 a 2012 como scout. Teve uma passagem também pelo Manchester United em 2016, mas estava no Red Bull Bragantino. Este é o novo coordenador técnico do Internacional, o primeiro reforço, o primeiro anúncio da temporada 2023, JB. Olha, a julgar pelo currículo dele, eu fiquei de fato impressionado. Quero começar com o lado positivo, porque o currículo do Sandro Orlandelli, ele é assim, me impressionou. Tá, agora eu sei que tem mais informações, postou lá no canal A Dupla algumas questões, mas eu já queria adiantar. Ele começa como treinador, passa por bases de São Paulo e Corinthians. Aí roda a Europa mesmo, Suécia, França, Japão, em times obviamente menores, de base, mas para num Arsenal, que tinha Arsene Wenger, e participa. Eu vi uma entrevista, ele participa. Foi muito claro. Então, olha, óbvio que eu não formei esses caras. Eu participei do descobrimento e também da formação de caras como Fábregas, Adebayor, como o próprio Van Persie, e nomes que fizeram história e tiveram tradição no Arsenal. Vem para o Brasil, roda para o Atlético Paranaense, Santos, aí depois volta para a Europa, fica no Manchester United por 3 anos, até numa parte ele disse que ele não tinha tanta proximidade assim do José Mourinho como tinha com o Wenger no Arsenal, e no Manchester foi mais isolado, e aí vem para trabalhar no Red Bull Bragantino. O currículo, Tiger, é um negócio impressionante. No meio disso tudo, ele ganhou uma medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas de 2016. Ele era scout e fez parte da delegação da comissão técnica da seleção brasileira campeã. Ele montou a análise de desempenho, o setor de análise de desempenho da CBF olímpica em 2016. Isso. E aí, já partindo para o lado do Internacional, e o currículo, de fato, ele impressiona. Se a gente não conhecia, ou se você não conhecia o Sandro Orlandelli, a primeira coisa que eu tenho que dizer, não é um estagiário, não é um cara caindo de paraquedas agora, um novato, uma invenção. Um cara que está no futebol já há bastante tempo e ficou 10 anos, por exemplo, trabalhando no Arsenal, trabalhou em Santos, Atlético Paranaense, em cargos diretivos, seleção brasileira em cargo diretivo também, e chega agora no Internacional. Por que o Inter escolheu esse nome? Porque o Inter tinha a ideia de trazer alguém que já tivesse experiência nessa função, que soubesse fazer o que o coordenador técnico faz. Por exemplo, muita gente sugeriu, o Abel Braga, o Paulo Roberto Falcão, o D'Alessandro. Se entende que esses nomes, apesar de ter muita experiência de campo, de vestiário, não têm experiência nos processos que o Inter tinha com um coordenador técnico como o Paulo Autuori, que são processos bem específicos de fazer o elo entre o CAPA, o departamento de performance, o departamento de saúde, a comissão técnica, trocar ideia com o mano. É bem específico. Por isso o Inter procurou alguém que já trabalhava nessa função. No Red Bull Bragantino, o Sandro ele era o braço direito na parte técnica do Thiago Escuro, que é o CEO do Bragantino, é o cara que manda na Red Bull, no projeto da Red Bull aqui no futebol brasileiro. E ele foi contratado para ser o manda-chuva na parte técnica do Thiago Escuro. E o Inter consegue trazer esse profissional do Red Bull Bragantino e agora a gente vai ver, obviamente. Por enquanto a gente tem só a parte boa. Analisando o trabalho dele no dia a dia, a gente vai obter mais informações ao longo do ano. E aí? Pois o Baldassi estava inscrito ali, eu não sei se sim. você quer falar por causa que é do Inter. Não, eu quero parabenizar a direção do Internacional. Gurizada, há não muito tempo, na época da campanha presidencial do Grêmio, veio uma informação no programa que era a seguinte: tal candidato foi ao Rio de Janeiro, ou sei lá onde, e conversou com o Maicon, ex-jogador do clube, para que ele assuma uma função no clube. Aí eu perguntei, qual função? E a resposta da reportagem foi, não, o candidato não sabe qual função, mas que assuma uma função no clube. Ou seja, estaria contratando o Maicon pelo único e simples fato de que ele foi ídolo. Nós temos que abolir isso da dupla Grenal, abolir isso. Então fica aqui os meus parabéns à direção do Internacional, que está encontrando e contratando um especialista para a função que vai desempenhar.
E havia o anseio popular por D'Alessandro, por Abel Braga, por Falcão, simplesmente por serem grandes nomes da história do Inter. Nós temos que acabar com esse negócio. Então, reitero e sublinho aqui meus parabéns à direção do Internacional. Nós estamos vivendo uma época de amplo profissionalismo no futebol e necessidade disso. O Internacional contrata um especialista com currículo para executar a função que vai executar. Na verdade, eu acho que o Baldassi tem toda a razão aí, principalmente em cima da avaliação do Tiger sobre isso. Eu queria ampliar a discussão fazendo perguntas. Sim. Tá? E acho que as perguntas elas passam exatamente pela relação do novo profissional com o Autuori. Tá? Até que ponto o Inter vai conseguir replicar? Porque o Autuori ele tinha um protagonismo diferente, né? Sim. O nome do Autuori trazia também junto ao ambiente de trabalho a ideia de um profissional hipercampeão em tudo por onde. Até que ponto o Inter vai conseguir assemelhar a relação desse com o Paulo Autuori? Isso é interessante, César, porque o que eu ouvi também do Inter é o seguinte: uma das características, e eu pedi para as pessoas do Internacional, cara, me explica o que o Inter viu nele e qual o perfil de trabalho dele que ele vai executar no Inter. E uma das palavras me chamou a atenção: discrição. E eu acabei de receber uma mensagem assim. Discreto. É um cara discreto. Como o Inter gostava que o Paulo Autuori era. Porque vamos pegar o Paulo Autuori. A gente tinha, às vezes, debatia aqui o que o Paulo Autuori faz. Muitas vezes a gente falou isso. Porque justamente o Paulo Autuori, apesar do nome que ele tem, e ele tem uma exposição maior, porque foi um cara campeão pelo Botafogo, pelo Cruzeiro, pelo São Paulo, o trabalho dele no Inter, ele era discreto. A gente ele não se divulgava muito. E a gente, inclusive, reclamava disso. E o Inter procura isso. E o Mano falou isso recentemente, quando ele falou sobre o coordenador técnico. No assado do Duda, se eu não me engano, ele falou: não, vai vir um coordenador técnico, um cara que vai me ajudar, mas esse profissional tem que seguir a linha do Paulo Autuori, que é um cara muito discreto. Eu acho importante esse profissional ser discreto nas suas ações. Eu recebi uma mensagem agora, até quero mandar um abraço para ele, o Sérgio Loredo, que é ex-repórter da Rádio Bandeirantes, ex-Sport TV, ESPN, e hoje tem o canal do Loredo, é o Sérgio Loredo, ele cobre o Bragantino e sabe tudo sobre o Bragantino. Eu perguntei para ele: eu posso ler a tua mensagem que a gente trocou quando ele foi anunciado? Ele disse: fica à vontade, pode ler. Então, um abraço para o Sérgio, obrigado por estar nos assistindo. E ele disse o seguinte: aqui, muito discreto, nunca falou com os jornalistas, tinha a confiança do Escuro, que é o Thiago Escuro, o executivo. Entendemos que não conseguiu segurar o grupo jovem ao longo do ano. Esse é um bom ponto a ser refletido. Resta saber qual vai ser o trabalho dele aí. É um funcionário bem burocrático. E quando ele fala burocrático, eu não entendi como uma crítica, mas é um cara assim, ele é bem didático. É isso, a minha função é essa, eu vou fazer isso, a minha situação é essa. Ele tem, aí eu vou dar outra situação aqui. Ele tem, e não é que eu ache isso um grande erro, uma catástrofe, tá? Ele tem acertos, porque ninguém fica 9 anos e meio, quase 10, num Arsenal, e depois de alguns anos volta para a Inglaterra por um Manchester, ou seja, os ingleses não são, para abuso eles não servem, né? Recontrataram o cara, né? E aí, o que acontece com ele? Ele, no Santos, por exemplo, foi o cara que avaliou a contratação do Damião. Aí tu vai me dizer: mas então esse cara não... Não, ele avaliou. O Damião, na época, era o grande centroavante do futebol brasileiro. Eu não acho errado, mas é verdade que deu errado. Então, a única coisa que eu quero pontuar aqui: ele vai acertar e vai errar. E, às vezes, até o erro que acontece no futebol, eu nunca vou achar contratar Damião um erro. Eu nunca acharei que contratar o Damião, que é um baita centroavante, um erro. Mas é fato que ele deu errado lá. E ele vai acertar e errar como todo mundo, Baldassi. Mas hoje a função dele é diferente aqui, né? Mas é um ele pouco indica disso. reforços. O que é o coordenador técnico, tá? O que o Paulo Autuori era? Eu defini o Paulo Autuori da seguinte maneira: o Paulo Autuori era o vice de futebol remunerado. Era o cara que comandava os processos e fazia o elo entre tudo no CT e recebia salário. O que o vice de futebol fazia antigamente, o Paulo Autuori fazia atualmente, até pouco tempo atrás, com salário. Eu vou avaliar o Baldasso, viu, Baldasso? Porque, evidentemente, a gente conhece muito pouco, porque ele não é linha de frente, assim, né? Que a gente recebe, que vê materializado. E a gente conhece pouco exatamente pela característica da descrição. Eu sou obrigado aí na linha do Baldasso, dizendo assim: contratou um profissional, o cara é do métier, né? O cara não tem vícios clubísticos. Beleza, é isso que o Inter precisa. Baldasso. O que eu imagino da função é o seguinte: primeiro que eu fiquei decepcionado com o Paulo Autuori, porque quando efetivamente
a gente precisou ver o trabalho do Paulo Autuori, embora fosse um trabalho discreto, mas quando a gente precisou ver o trabalho do Autuori, que foi para estabelecer uma relação de diálogo entre grupo de jogadores e direção naquele episódio da greve, o Paulo Autuori não apareceu. Então, para mim, o trabalho do Paulo Autuori foi decepcionante no Internacional. O que eu imagino desta função é uma coisa só. É uma coisa só. Eu tenho hoje um baita treinador que está preocupado com as coisas de dentro do campo e fazer o time funcionar. Eu tenho jogadores de futebol que estão preocupados especialmente em treinar e estarem na melhor condição para jogar. E eu tenho uma direção que está administrando o clube para que o clube seja saudável financeiramente e possa ganhar títulos importantes. Ou seja, eu tenho distanciamentos. O que eu espero do coordenador técnico é justamente que quando houver a necessidade de uma aproximação dos jogadores e da direção, ele esteja lá e mantenha isso sempre de uma forma limpa e retilínea para que essa relação tenha um caminho, tenha uma ponte para que aconteça de forma saudável. Da mesma forma da direção com o técnico e do técnico com os jogadores. É isso que eu espero da função do coordenador técnico. Detalhezinho, Baldasso. O Inter sempre procura nesse coordenador técnico e procurou no Paulo Autuori também experiência de campo. O Paulo Autuori, por exemplo, em muitos casos, eu cheguei a dizer que ele atuava como auxiliar. Por exemplo, foi o Paulo Autuori quem puxou o alemão depois da expulsão contra o Melgar para analisar o lance com ele, conversar com o alemão, instruir o alemão. O Sandro Orlandelli também vai ter esse papel. E é um cara que também tem experiência em grandes comissões técnicas, como da Arsène Wenger, do Mourinho, da Seleção Brasileira, entre outros. Olha só, Dávila, vamos trabalhar, Dávila, para eu terminar de conversar com o pessoal aqui do Vigra Plus. Pode ir aí. Sabe quem é que vai trabalhar também, JB? O presidente Guerra, porque ele amanhã vai ser empossado como novo presidente do Grêmio e ele já tem um compromisso, um primeiro compromisso oficial, ir ao Rio de Janeiro conversar com o Renato Portaluppi. A renovação se dará numa conversa frente a frente do presidente gremista com aquele que o presidente pretende que siga como treinador em 2023. O próprio Guerra admitiu esta viagem e ela será feita depois da posse. Não há uma data certa ainda, tá? Mas o fato é que ocorrerá nesta semana, para que, já na segunda-feira, Renato seja o treinador do Grêmio, comande este processo de reformulação de elenco. No Rio de Janeiro, o papo para a permanência do Renato. E aí, Cecília? Pois é, eu espero, sinceramente, que Alberto Guerra primeiro defina o futebol, depois defina o executivo e, por fim, vá ao Rio de Janeiro renovar com o Renato. O que está acontecendo dentro desse caminho que a gente está vendo é que o homem do futebol não foi anunciado. Mas você ceder, só um pouquinho assim, ó, com todo respeito. Perguntou para quem, JB? Não, mas não é, mas é que tu tá me irritando. Não, mas ele tem direito, assim, ó. Hoje, na condição de substituto imediato do comandante do programa, Leonardo Meneghetti, que está na praia e não veio trabalhar no feriado, não que eu esteja velho, jamais. Mas assim, tá na praia e não veio trabalhar, que fique lembrando. Meneghetti usa sunga na praia? Hã? Tá, o Meneghetti sunga deve ser um... O Taigor, não... Bermuda floreada. Não aumenta, não aumenta. Ele já tem dificuldade de focar, entendeu? Não muda. Tá, mas na condição de mediador aqui do debate, que eu não exerço tão bem como deveria, o Ribeiro tem razão e um mérito importante para contestar. O Guerra já anunciou que era o Renato antes mesmo da gente saber que era o Caetano. Mas é mais do que isso. Nós começamos o programa aqui falando de quê? De profissionalismo, entendeu? De modernidade, de coisas que o futebol exige que sejam diferentes do modo arcaico, antigo, que sempre foi. Tu não pode, o CCD, com todo respeito, tu não pode estar preocupado com o vice de futebol. Vice de futebol não o vice de futebol. Gente, eu assim, com todo cuidado, com calma. Eu sei que talvez num arreglo político, às vezes é necessário, às vezes está no estatuto do clube, tem que ter e tal. O Renato e o vice-futebol não entram na mesma frase, tá? Não vou dizer nem no vestiário. Então não importa o vice de futebol, isso aí é irrelevante, com todo respeito. O Grêmio tem que estar preocupado com os profissionais remunerados que vão fazer a roda girar de forma profissional. O vice de futebol tem a importância relativa, não é importante. Eu já vou pro Baldasso, mas o CCD, eu acho que ele tem direito à tréplica
Porém, eu confesso que, da minha parte, eu sou bem dividido com essa tua tese. Porque me incomoda, eu concordo no profissionalismo, mas me incomoda o seguinte, ter alguém e colocar alguém para ser buzina de avião, que não serve para nada. Tipo, me incomoda. Assim, não, vamos colocar um vice-presidente só para ter. Tu entende a situação? Eu também acho que a modernidade vai nos levar a não ter mais. Mas, cara, eu me sentiria tão inútil se eu fosse assim, ó, o que tu é? Não, eu sou o vice-presidente que está aqui só porque tem que estar aqui. Porque eu não faço nada. Eu me sentiria mal, CCD. Eu só queria... Eu não discordo da importância do vice de futebol e acho que hoje o profissionalismo está definido. Só que existe uma hierarquia e a hierarquia é base desse profissionalismo. E tu vai ter o presidente, o conselho de administração, o vice-presidente de futebol e os executivos. Isso tá escrito. Não, mas o CCD, com todo respeito, CCD... Não estou precisando pedir respeito, é só tu dar opinião. E 2 diretores de futebol é demais, demais. Isso aí é outra O situação. Baldassi está surtando lá, gente. Vai, Isso é outra situação. Deixa eu só dizer o seguinte, e é importante, e lamento dizer que o Ribeiro tem razão nisso. A figura do vice de futebol, esses penduricalhos que viraram esses cargos políticos no clube de futebol, que é só para locupletação, para vaidade e para botar nas redes sociais e se exibir para os amigos, é um escárnio que os conselhos de Inter e Grêmio ainda não tenham abolido do Estatuto dos Clubes a obrigatoriedade do vice de futebol, que hoje é uma samambaia dentro do vestiário. Sabe, na casa de vocês tem aquela samambaia, é o vice de futebol. Embora o César tenha razão que enquanto estatutariamente se exija isso, é algo que tem que ser tratado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o Grêmio deu uma grande sorte, de ser esse um ano atípico de Copa do Mundo no final do ano que nunca aconteceu, e o Grêmio tem um mês a mais para formar o seu grupo para a próxima temporada. O Grêmio tem rigorosamente 2 meses para resolver os seus problemas, que não são poucos. O Grêmio precisa acertar em, no máximo, 10 dias, mas no máximo mesmo 10 dias, as 2 primeiras coisas importantes que são a base de tudo. Obviamente, o treinador e o diretor executivo. Sem o treinador e o diretor executivo, tu não pode no mercado contratar jogador. Tu obrigatoriamente tem que ter os 2. Então o Grêmio, vamos lá, até o final da próxima semana, o Grêmio obrigatoriamente tem que ter o técnico definido e o diretor executivo definido. Aí sim, o Grêmio vai com força no mercado, com tempo ainda, porque ainda vai ter tempo, para reformular todo o seu grupo para a próxima temporada. Eu só acho que... Ô, Tagro, quando tu puder, tu amarra o teu cadarço, assim, para ficar mais bonitinho, assim, Eu na TV tenho dificuldade. Motora. Hã? Dificuldade motora. Meio Não vi, feio, não vi, assim, não vi que pô. desamarrou. Tô na TV. Com... Tá, então vamos combinar assim, o Chiclete fecha em mim na minha tese, depois ele vai focar no César, e quando tiver focado no César eu amarro. Aí tu amarra, tá Pode bom. ser? Obrigado. O Baldassi, o Ribeiro e o César, eles só esquecem que, e eu concordo, tá, que o processo de profissionalização, ele faz com que a importância do vice de futebol ela diminua. Mas isso varia muito de clube para clube. No Grêmio, por exemplo, até 2 meses atrás, quem é que mandava no futebol do Grêmio? Denis Abraão. O vice de futebol. Vamos pegar qual é o grande time do futebol brasileiro na atualidade. Flamengo. Quem é que manda no futebol do Flamengo? Marcos Braz. Marcos Braz. O que que Marcos Braz é? Vice-presidente. Por quê? Porque em alguns clubes, por exemplo, no Flamengo, o Rodolfo Landim não é tão ligado ao futebol, ele é mais ligado à parte administrativa. Ele precisa de um presidente no futebol. E tem o Marcos Braz, que é um cara que tem caneta suficiente para ser presidente, como o Denis Abraão tinha também no Grêmio. É isso aí. Depende muito de clube para clube. No caso do Grêmio, deu para ver que esse modelo não está dando certo, e aí é hora de mudar, aí é hora de profissionalizar. Tá, tu até pode discutir isso, Taigo, mas a regra do Grêmio hoje é essa. Então o nome que nós temos que conversar hoje é o nome do vice-presidente de futebol. Aí depois o Rodrigo Caetano, que legal que existe o Rodrigo Caetano, que legal que existe uma linha de profissionais que nós vamos apostar que sejam os melhores do que os que estiveram aí nos últimos anos. Só que a regra do Grêmio é essa. Não é, mudou o estatuto e a regra é outra. Bom, então vamos discutir a regra depois mudar. Eu tenho uma pergunta para você. Não é o Ribeiro aqui dentro da inteligência dele que vai dizer o seguinte, não serve para nada. Não, está escrito no estatuto. A regra no Inter, por exemplo, mudou faz bastante tempo, desde o Marcelo Medeiros. Lembra aquele período todo que ficou sem executivo de futebol, com o Caetano tendo o protagonismo no futebol? Aconteceu já no Inter e a regra do jogo do Inter já mudou há um tempo. Eu já falei, vou repetir, e o Grêmio precisou o cair... Da bola que manda aqui. Hã? É o dono da bola que manda aqui. O seguinte, JB. Eu já falei, vou repetir.
E agora eu me concentrei. Então deixa pra mim aqui, ó. Não, deixa eu falar, Ribeiro, se eu quero falar. Mas assim, fala. ó, o Grêmio traumatizou por uma coisa muito errada que aconteceu e uma injustiça com o Rui Costa. O Rui Costa foi protagonista. O Rui Costa foi o primeiro executivo da era mais recente do Grêmio. Eu sei que teve outros mais lá atrás, mas que o cara, assim, ele assumiu, tomou conta. Tudo era com ele. E ele fez muita coisa boa. Muita coisa errada, como eu faço, como todo mundo faz. Só que o Grêmio disse assim, não, o executivo, ele aparecia demais. Precisamos de um executivo que seja discreto e trabalhador, que respeite as nossas ordens. E aí todos os outros que vinham, e eu lembro do André Zanota, que era muito bom, mas também era muito discreto. Aí André Zanota, Klaus Câmara, o Diego Serri, todos muito mais discretos do que protagonistas. E aí o Grêmio teve que cair, ver que não existe uma fórmula de bolo, uma receita pronta, e dizer assim, tá, vamos num cara que seja bom, que atenda os nossos pensamentos e que ele pode ser protagonista ou não. Duas coisas, tá? Sabe qual é a primeira pergunta que será feita no ambiente do Grêmio, quando toda essa pirâmide aí do organograma e tal for construída? Renato, me diz uma coisa, os vice e diretores do futebol do Grêmio, primeiro, eles entendem de futebol? E segundo, eles entram no vestiário? Só para vocês terem uma ideia de que como o Grêmio está construindo a sua realidade. Sente, o Grêmio, se fosse abrir um processo, trazer um outro treinador, tivesse construído assim, ó, não, o Grêmio ainda vai gerir de forma política a coisa. Tá lá, aí tu constrói aos modos antigos um futebol que tem um vice, 2 diretores, mas não é a realidade. A realidade do Grêmio é um diretor executivo do porte de Rodrigo Caetano, que é grande, ele ocupa espaço, e um treinador que ocupa quase todo o outro espaço. Isso para mim vale o debate. Não tem usufruto pragmático. Eu só quero dizer o seguinte, existe uma discussão, nós estamos numa discussão que é, primeiro, ninguém está dando mérito aqui. É que tu deu opinião, eu não dei opinião. Eu tenho que dar opinião. Eu estou dizendo o seguinte, a regra do Grêmio é um vice-presidente de futebol e abaixo deles os executivos. Essa é a regra do Grêmio, está escrito no Grêmio. Então, tu está dizendo o vice de futebol não vai entrar no vestiário. Isso é opinião tua. Não, essa é do Renato. Não. Isso é opinião tua. O Renato disse que dependendo do vice de futebol não mas entra no opinião, vestiário. tá. Não é quando o Renato fala não entra, só para esclarecer para as pessoas. É óbvio que fisicamente o Renato não pode impedir o cara de adentrar no vestiário. Tá falando assim, não entra na reunião. Na hora das definições das coisas, o Renato vai excluir o cara. E vai dizer que a opinião dele entra aqui, isso é aqui. Tá bom. Então, é uma definição se entende ou não de futebol. Aí vai, e esse entende, então ele entrou, é isso? É o que o Renato disse. Não, mas aí eu tô fazendo o seguinte, eu tô dando, que nem tu falaste, eu tô dando informação. A informação é essa, o Renato disse isso. Essa é a informação. Agora, tu pode fazer a leitura que tu quiser. Eu acho que a gente acaba tentando ou criando uma forma de diminuir esses processos, que são processos que têm muitos anos. Nós podemos até criticar os processos, mas não diminuí-los, entendeu? Não, o futebol está diminuindo isso aí. Não, tudo bem, até pode, no final. O Tiger deu um exemplo aqui, que é um exemplo muito claro, né? A força do Marcos Braz no Flamengo, o Grêmio talvez tenha um vice de futebol forte também, por que não? Pode ser. Vamos lá. Olha só, Davila, tem novidade no Internacional? É que o momento do Inter é bem favorável, né, JB? Existe aí uma expectativa de mercado que se aproxima agora e como, principalmente, o presidente Alessandro Barcelos vai conduzir o clube nessa busca por agregar qualidade. Afinal de contas, o torcedor termina o ano de 2022 com uma expectativa muito forte para a temporada que virá. E o presidente Alessandro Barcelos, ele falou justamente sobre essa movimentação de mercado e disse, inclusive, que tem muito jogador querendo vir para Porto Alegre. A gente confere aí. Eu tenho falado com alguns atletas, né, e tenho recebido essa notícia. Falado com atletas que não estão aqui, né, e o desejo de estarem aqui, ou de poderem estar aqui. E eu acho que isso mostra o momento do clube como um todo. E isso é importante na hora de decidir para onde um jogador vai. Às vezes não é só a questão do recurso, mas entender que vai vir para uma equipe competitiva, que vai brigar por título e que tem uma construção de jogo que ajuda, né, determinadas características de jogadores que a gente está procurando a se encaixarem. Então isso é importante, né, e o jogador está hoje prestando muita atenção nisso. E eu
hoje, meio-dia, um dos jogadores nosso hoje veio conversar comigo e dizer exatamente isso. Olha, presidente, nós vamos o ano que vem dar alegria para a torcida, vamos levantar a taça e tem muita gente que está nos procurando aqui, que quer vir para cá para fazer parte dessa equipe. Mais para frente, o repórter perguntou, acho que foi até o Berton. Gustavo Berton perguntou para ele, dizendo, tá, presidente, quem foi esse jogador que bateu um papo contigo no almoço e quais são os jogadores que estão pedindo para vir para cá? Senhor presidente, eu sabia que vocês iam me fazer essa pergunta, mas eu não posso dizer nem qual é o jogador colorado que foi procurado e nem quem são os caras. Mas já é uma pista interessante de melhoria de reforço. Agora nós vamos para César Cidade Dias e sua opinião envolvendo a situação do Internacional e tudo que falou o presidente na entrevista. Eu tinha vontade de pular no Jefferson e vocês. Por quê? Imaginem a cena. Imaginem a cena. Um jogador de futebol no almoço chegou e disse, presidente, tem uns caras me ligando aí que querem jogar com a gente, tá, presidente? Se é o Renato, é uma crise mundial nesse programa. É uma crise mundial nesse programa. Vocês são hipócritas nesse programa. Ninguém vai levantar a cabeça aqui. O quê? Um jogador no almoço sentou com o presidente e disse que tinha que jogar, que estavam ligando para ele. Falem do Renato. Fala, JB, fala, Ribeiro Neto, fala esse cabeçudo desse baldaço, estão de brincadeira. Os caras conseguiram me tirar do sério no feriado. O teu feriado tá ruim, né, cara? Até o Jefferson me irritou. Não, o feriado do CCD tá ruim. Não, olha só. Mas o que é isso, cara? Mas o que é isso? Até o Jefferson conseguiu me irritar. Ele vai te dar um mata-leão desse jeito aí, vai dormir o César. Foi a pegada do... Cara, eu não tenho forças para responder o César Cidade. Tu quer falar, o Fabiano Baldassi? Quer responder para ele entender a diferença? O César não entendeu nada. O presidente do Internacional não ligou para algum jogador tentando contratar e o jogador disse isso para ele. O presidente deixou bem claro que foi numa situação corriqueira, de dia a dia, em algum lugar, sei lá, em alguma reunião, em algum evento, que ele deve ter tido contato com algum jogador que passou esse bastidor para ele. Só isso, César, na calma. César, calma, tá chegando o Natal, Ano Novo, nós precisamos de ti calmo, César. É que a diferença é que os amigos dos jogadores do Internacional, por exemplo, o Tyson trouxe o Alan Patrick. Isso. Aí no Grêmio, os amigos dos jogadores do Grêmio, por exemplo, os amigos do treinador do Grêmio, do Renato, é o Nenê, é o Reinaldo, só porque eles são Diego mais Souza. velhos, cara. Os amigos são mais velhos. O Renato, as gerações são diferentes. A informação do Renato é que o Michael, por ser amigo do Paulo Miranda, estava ajudando o Renato a trazer o Paulo Miranda de volta. Paulo Miranda já é de uma geração anterior, ô César, tá tudo certo agora. Tu é um sem vergonha, Tiger Junk. Tu sabe que eu gosto muito de ti, mas vai custar, então o tempo vai passar. Nossa, eu vejo na Rádio Bandeirantes, no programa Donos da Bola Rádio, das 7 às 8 da noite, o Tiger Junk dia sim, dia também, ele vota no recalcado. Aliás, a gente, você está vendo ao vivo agora, nós estamos neste momento na Rádio Bandeirantes, porque o programa de hoje na TV vai reprisar da Rádio Bandeirantes, porque nós também somos seres humanos e de vez em quando podemos ter aí uma... Eu achei muito legal, nós também somos seres humanos. Que legal. Pô, em algum momento ele cogitou que não seria, né? Será? Não, de vez em quando é bacana poder ir pra casa, fazer um churrasquinho. Sabe que às vezes eu tenho minhas dúvidas. Fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha e tal. O Meneghetti já antecipou. Não fala de novo, já tá fazendo a janela fala de dele, novo, JB. Tá na praia, não veio trabalhar amor e tal. de Deus, Mas enfim, o Meneghetti antecipou isso. Mas então, nós estamos na Rádio Bandeirantes também, das 7 às 8, a gente vai reprisar o programa. Tu quer votar no teu recalcado da bola, ou... João Batista Filho. Não, mas era pro Tiger, tu vota nele. Tu que tá fazendo bullying com o Meneghetti desde a hora que começou esse programa. Tiger Junk, mais informações sobre esse papo do presidente, então? Pois é, a gente tem poucas pistas, né? E acho que foi muito mais uma... Cara, que coisa irritante. É quando eles falam, eles fazem papinho do almoço, um encontro casual. Foi nada. Tiger, cara, vocês fazem uma revolução se o Renato diz a mesma coisa. Não, mas é que sim, tu é que entende, o Renato disse que é... entregou uma lista mastigadinha. É diferente. Quando o Renato conversa com o jogador no meio do campo, na saída de um jogo, vocês conseguem fazer a leitura labial do Renato, cara. Vocês estão brincando, aí o presidente conversa com o jogador, que indica jogador, não, isso aí é casual. O Internacional é muito profissional. CCD, vou dar uma informação aqui,
Que mundo paralelo! O Rogério Ceni conversou com o jogador do Internacional, não muito tempo atrás, na beira do gramado. E conversou com o cara, queria convencer ele, começou ali a conversar. E a gente sabe que o Rogério Ceni fazia isso quando era jogador, fez isso aqui no Grêmio com o Hugo. Lembra do Hugo? Jogava muita bola. E aí fez isso com o Hugo para levar para o São Paulo. E ninguém acusa o Rogério Ceni das mesmas coisas do Renato, porque existe diferença disso ser o padrão, o modus operandi, como as pessoas falam, o padrão ser rotina, ou uma coisa pontual, uma coisa casual. Se um jogador, vamos lá, eu não sei, eu juro que eu não sei, mas vamos, sei lá, o Tyson, que tem muitos amigos, ou um outro, o Alan Patrick, chega e enquanto o presidente, o presidente nem sabe. Ajuda aí, algum jogador. O Alan Patrick jogou no Santos com o Danilo, tá na Copa do Mundo. Aí é meio difícil. O Danilo tava elogiando o Inter, tava dizendo, ele quer voltar pra cá e tal. Beleza, ninguém vai achar isso o padrão no Inter. A gente já viu que o Inter tem profissionalismo, que o Inter não contrataria o cara só porque ele ligou querendo. Iria passar por todos os setores, por todos os departamentos, e aí automaticamente ele poderia ser contratado mais lá na frente. Mas tem diferença. Tem poucas pistas, JB, sobre quem é esse jogador, que a gente sabe a direção está no mercado procurando um primeiro volante. E essa é a grande prioridade, a grande busca em termos de titularidade. O Inter vai investir para contratar um primeiro volante. A outra posição é o centroavante, que a gente sabe que é bem mais complicado. E nos últimos dias, pelo menos, eu estou sentindo que o Inter vai voltar a algumas cenas de crime. Por exemplo, vamos ficar de olho no Brenner lá no Cincinnati. Vamos ficar de olho, e a gente já falou aqui, do Carlos Vinícius, que está agora no Fulham. Jogadores que o Inter olhou em outro momento e que acabou não dando certo. Agora a gente vai intervalo, Dávila fica com a galera no YouTube e a gente já volta. Deixa pra mim aqui, JB. Vamos juntos aqui na live. É feriado, de boinha, tá descansando, tá trabalhando. Me conta aí, cara, e me manda a tua mensagem. Nós estamos aqui esperando a sua participação com muita atenção, porque me disseram que sacanearam ontem o Lucas Bigode, né? O Lucas Dias. Me disseram que o Lucas Dias ontem foi enrolado por vocês. Então eu fui muito bem recomendado. Ó, já tem um monte aqui, já tem um monte, cara. Vocês não vão conseguir fazer duas vezes a mesma palhaçada, velho. Vamos deixar claro isso aqui, até porque eu não sou Lucas Dias, tá? Fúria Esporte Clube, um abraço. Patrick, um abraço. Carlos Eduardo da Silva Rodrigues, o time do Renato, ele mandou um time do Renato aqui, vamos lá. O time do Renato tem Breno, Edilson, Jeromel, Paulo Miranda, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Leiva, Nenê, Guilherme, Tassiano e Diego Souza. Tá aí, o Grêmio quarta vez rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Flávio Five diz o seguinte: já assistiu o Poderoso Jefão? O Poderoso Jefão, velho. Abel Meneghel, manda um abraço aí, Dávila. Salve, Abel. Darley de Paula, manda um salve, tá salvado. Pedro, o Pedro, ele tá cheio de graça. Eu não sei o que ele tá nessa aí do Cuca. Ele tá querendo, viu, Chiclé? Isso é desejo, viu, Pedro? Isso é desejo, velho. O Diego Greco, o Lucas Dias foi demitido? Não foi. Ele foi pra Mato Grosso, uma cidade que tem lá, Jalan, não sei o quê. Jalan. Qual é o nome da cidade, Clé? Jalan. Jalan? Eu não lembro o nome da cidade, mas ele foi pra lá. Tirou uns dias. Danilo Sorriso dizendo que é muito fã do Tiger Junk. Evandro Viana, caixas de som para Soares. Luizito Soares. Vamos voltar lá pro JB que eu tô de saco cheio, hoje é feriado, velho.
Dávila, tu hoje não se atrapalhou, né? Não mandou abraço pra ninguém numa cidade meio... Não, Né? eu não. Ontem o Lucas mandou um abraço para uma cidade lá do interior do Mato Grosso, para os gremistas. Acho que dava tinha que mandar para os colorados aquela cidade também, né? Os caras ficar à vontade aí, Os caras Dávila? ficaram mal. Vocês querem que eu mande? Não, Evita! por tua conta e risco. Não, vocês que estão pedindo. Posso mandar, sem problema nenhum. Tem até consulado lá do Grêmio, viu? Ou tu Amigo pode do céu. falar sobre o Kahneman. Vamos falar do Kahneman que é mais tranquilo. Até porque teve viagem, tá? Teve viagem do Martin, que é o empresário do Kahneman. Ele estava aqui em Porto Alegre e se reuniu no último domingo com o presidente Guerra para discutir a renovação de contrato do Walter Kahneman. As duas partes conversaram. Ontem eu troquei mensagens com o Martin. Ele demonstrou bastante otimismo, mas deixou muito claro que o Grêmio iria avaliar a situação e responder no final da semana. A informação que vem do Grêmio, JB, é que hoje não há a intenção de manter o contrato do Kahneman do jeito que está. Ou seja, para a renovação seria necessário uma redução dos salários do zagueiro, número 4, camisa 4 do Grêmio. E é isso que será apresentado ao empresário no final da semana. O Grêmio quer reduzir os salários de Walter Kahneman para ampliar o vínculo. Eu hoje fiz um comentário do Meneghetti no AI1, tá? E eu vou repetir então o que eu falei lá no programa do Benfica. Eu quero acreditar, né? Eu estou muito focado na questão dos processos e profissionalismo. Então. Eu quero acreditar que isso que o Dávila falou é verdade. Porque se é verdade, então é isso aí. O Grêmio está no caminho certo. O Kahneman, por mais que seja um monstro, o Kahneman é hoje uma imagem do passado. Tá? Das últimas 3 temporadas, o Kahneman entregou muito pouco em termos de participação em jogos. Então, se o Grêmio está analisando dessa forma, bom, então o Grêmio está sendo profissional. Agora, se o Grêmio for no emocional, no empirismo, como fizeram um contrato automático com o Jeromel, porque se não fosse automático, duvido que o Jeromel ia ganhar o que está ganhando hoje. Eu queria ampliar, eu quero até fazer uma pergunta para o Matheus, para ti, JB, para o Tiger, que são repórteres, estão mais no dia a dia das informações. A informação que eu tenho é que o empresário do Kahneman pediu 4 anos de contrato. Aceitaria manter o mesmo valor com 4 anos de contrato? É verdade isso, Davi? Eu não tenho essa informação. Mas assim... Eu não tenho essa informação também, tá? Pedir... Mas eu não acho errado pedir. Não, se eu pudesse, eu pedia um contrato vitalício com o Grêmio. Agora a dúvida é se o Grêmio vai aceitar ou não. Faz parte, Baldasso, está escrito. Cara, eu queria dizer para você o seguinte. Primeiro que o Ribeiro trata o Kahneman como se fosse qualquer um. E não dá para tratar o Kahneman como se fosse qualquer um, não só pela história dele, mas pelo que ele ainda joga, tá? Se tu pegar, vou ser bem direto com vocês, se tu pegar o custo de um zagueiro de ponta, se tu liberar o Kahneman, o custo de um zagueiro de ponta entre salário mensal e o quanto custa para comprar um zagueiro de ponta, dá o mesmo salário que o Kahneman ganha no Grêmio. O Grêmio deveria baixar a bola, segurar o Kahneman, porque tem muitos problemas para resolver. E o Kahneman não é problema, é solução. Eu não vou nem concordar nem discordar, eu vou informar. Alberto Guerra, sentado na cadeira que está Tiger Junk, disse a mesma coisa. Ele falou, olha, o Kahneman, se a gente for trazer um outro cara que joga o futebol dele, vai custar mais caro. Então é mais barato renovar com ele. Faz o paralelo com o Vitão. O Vitão, se custar 4 milhões de euros, ele vai custar 20 milhões de reais. É 2 anos de contrato, 1 ano e meio de contrato do Kahneman. Então o Vitão talvez seja mais barato do que 4 anos de contrato do Kahneman. Mas não é né? sempre que tu acha o Vitão, não, mas né? é que 4 anos é muito, JB. E aí tu tá colocando... Hã? 4 anos Não, muito, eu tô falando... Não, é que 4 anos é uma... são 2 Já informações. JB, 1 ano e meio de Kahneman, tu compra o Vitão. Tá, é que são 2 informações. A gente vai ter que encerrar o programa, coloca o resultado da enquete no ar e só explicando. Uma informação é o que custa e tu ter que achar um outro. Outra coisa é o 4 anos de contrato. São 2 coisas diferentes. Qual a competição que o Grêmio tem condições de vencer? 33% Gauchão, 12% Copa do Brasil, 4% Brasileirão e nenhuma, que é a minha, 51%. Rapaz, não é fácil. Deixa eu finalizar o programa com 2 abraços. Pro Beto e pro Pablo, que trabalham lá em Gravataí. Meu pai foi lá buscar uns pisos. E aí, deixa eu só falar, Rodrigo. E aí eles pediram um abraço. E às 4 da tarde tem... Não, agora, 2 da tarde. Depois do Entre Amigos. É isso aí.
Inter e Flamengo pelo futebol Leite feminino Cup. na tela da Band. Então fica agora com Entre Amigos, depois vem futebol feminino aqui na Band.